Hi everyone. Eric Serena. I'm journalist, DJ, activist, and sorry, I'm speaking Portuguese. You respect my leaders. Olá a todos, tudo bem? Como vocês estão, meus parentes? Obrigado pelo convite. Obrigado pela Pontifícia. Deixa eu tirar minha tradução do ouvido. Pontifícia Academia de Ciência e Academia pelo convite para poder falar um pouco mais. Estive conversando Eu estive conversando com muitos líderes aqui, participantes, e eu tive a oportunidade de conversar sobre clima, sobre, obrigado, sobre diversos temas, e eu não quero me alongar agora, mas queria aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais sobre a minha cultura e como a gente está hoje pensando em estratégias de ações tecnológicas para garantir os nossos direitos. Bom, desde a minha infância, a música ela tem sido uma voz de herança cultural e que expressa as nossas crenças e a nossa identidade. A música sempre foi o que me conectou com as minhas tradições e as histórias dos meus antepassados, transmitindo também os nossos valores, as nossas experiências por gerações. A música indígena hoje, ela faz parte da minha identidade, faz parte da minha vida, e é uma expressão cultural muito enraizada nas nossas tradições. Então, fala sobre as nossas cosmovisões, dos nossos povos indígenas globais, em nossos rituais, em nossas cerimônias, e a relação dos povos indígenas com a natureza e com os nossos antepassados e os espíritos do universo. Bom, a gente costuma dizer que a música ela existe quando chega, quando a gente faz as nossas roupas. A música é para plantar e também para curar. Este é um saber ancestral que, para mim, não preserva apenas as canções, ela preserva também os nossos rezos, as nossas práticas, né, da natureza, para a sobrevivência, para o reconhecimento das nossas plantas, a produção de alimentos também, né, a confecção de utensílios. Então, tudo isso está ligado à minha identidade, a música é muito importante para que isso se fortaleça. Bom, eu queria aproveitar, né, e ampliar um pouco mais, né, e trazer algumas discussões ligadas a esse termômetro que a gente chama de música, né? Existiam muitos desafios e um dos desafios justamente são as mudanças climáticas e por conta das mudanças climáticas, muitos povos indígenas estão tendo dificuldades para poder fazer os seus cantos tradicionais, ou muitas vezes tendo que adaptá-los para que eles possam fazer as suas orações. Então, hoje, o futuro é ancestral, mas com muitos desafios, né? Queria trazer aqui que um dos desafios, já começando, é justamente a universidade, a academia. A gente está ainda tendo dificuldades para educar o futuro do planeta. Quem são essas pessoas, né? São pessoas que estão dentro da universidade, que estão dentro da academia e que ainda falam sobre os indígenas de 1500, da colonização ou da invasão, né, de Portugal ao nosso território. Então, desde lá, né, a gente está tendo que aliar os nossos saberes tradicionais com desafios diários de reconhecer que os nossos saberes tradicionais eles precisam estar dentro da academia, né? Escutei muitos de vocês falarem aqui sobre essas dificuldades também, mas como a gente vai implementar isso? Essa é a grande pergunta. A gente pode falar sobre mudança climática, mas nos livros ainda a ciência nossa, né, indígena, ainda é considerada primitiva e muitas vezes nem considerada dependendo do continente ou academia. Então é claro que uma vez me disseram na minha graduação que se não está publicado em nenhum artigo, em nenhum livro, a história não existiu. Então, além do jornalismo, a gente precisa hoje ter esse conceito diferenciado, né, para a sociedade entender que dentro das aldeias indígenas e dentro das nossas culturas existem os saberes tradicionais que são também ciência para nós. Então, nos últimos anos, a gente se dedicou a publicar também em revistas científicas, eu enquanto jovem, mas também como comunicador e ao lado de muitos outros comunicadores,
utilizamos esse meio da academia para poder mostrar um pouco da nossa etnomídia, né? A etnomídia hoje, que é uma mídia que conta com a nossa participação, seja na música, seja na fotografia, seja por meio de artigos de notícia, para contar um pouco mais sobre os nossos acontecimentos. Ao contrário disso, né, claro, a gente busca esse fortalecimento enquanto academia, mas enquanto a academia não reconhece isso, a gente vai fazendo um trabalho paralelo. E que trabalho é esse, né? Eu não posso deixar de lado aqui a história da mídia indígena, que sou parte e ajudei a idealizar junto com outros jovens indígenas e que buscou, por meio da comunicação e da mídia, fortalecer essas histórias. Em particular, a gente contou muito das histórias da juventude que está idealizando um mercado sustentável, né? Falando também sobre os artistas indígenas e os agricultores e como eles estão manuseando o solo a partir de todo esse impacto climático que a gente sofre. Então é importante que a gente, enquanto juventude hoje, estabeleça a partir daí e entenda toda essa situação, que a fase agora é contar que a gente tenha a saída da indústria hoje com base no consumo de fontes fósseis, que ela termine até 2030, né? Porque ela está impactando diretamente na subsistência dos povos indígenas. Garantindo também que os trabalhadores que hoje, infelizmente, povos indígenas, estão dentro desse processo e fazem parte dessa transição, tenham seus direitos garantidos para que eles possam voltar a fazer o manuseio das suas culturas tradicionais de subsistência. Além disso, a gente tem, enquanto comunicação, um grande desafio, que é a desinformação. A gente teve aí um governo anterior, que a gente acaba nem citando o nome, né? Porque, no final das contas, impulsionou a desinformação, e essa desinformação ajudou a não alfabetização dessas pessoas que estão dentro dos nossos territórios. Infelizmente, hoje a gente está brigando para que a gente treine as pessoas, líderes indígenas, jovens indígenas, sobre mudança climática e para que todos usem uma abordagem holística, promovendo uma mudança de estilo de vida com base nos nossos saberes. Os saberes indígenas hoje, que muitas vezes a gente tem aí dificuldades para poder se comunicar. São mais de 350 idiomas distintos no Brasil. Então, um exemplo disso, e eu quero até passar para o próximo slide, justamente são os desafios que a gente tem hoje, que é falar sobre cultura musical sem passar pelo racismo social e também falar sobre as nossas danças, as músicas, sem sofrer qualquer tipo de racismo, seja na internet ou fisicamente dentro dos nossos territórios. Para isso acontecer, a gente precisou, e mais uma vez trago aqui a mídia indígena como uma fonte muito importante de formação, para facilitar que a tecnologia chegue para a juventude dentro das comunidades indígenas. E a partir daí, a juventude indígena fortalecer com seus líderes o acesso à internet para que eles possam ter acesso à informação também. Então, hoje, a internet não é uma realidade para todos os povos indígenas, mas a gente luta para que seja, porque a tecnologia digital hoje está sendo uma grande aliada para levar informação para dentro das comunidades. Então, utilizamos câmera, celular e também as plataformas digitais para criar conteúdos de fortalecimento de identidade. E claro, né, a gente teve uma pandemia, e infelizmente a pandemia da Covid-19 juntou toda essa desinformação e juntou todas as invasões em um único momento. Então, nesse período, a gente, enquanto comunicador, né, como artista, nós nos unimos e promovemos, né, uma série de campanhas para informação das comunidades. E uma delas foi de fazer podcasts no idioma nativo, nos nossos idiomas tradicionais, para que as comunidades entendessem qual era o risco da Covid-19 nas nossas comunidades. Enquanto isso, né, tinham ataques nos territórios, envenenamento dos rios e fogo nas aldeias, né, no mesmo período.
e fora, né, o silenciamento da denúncia dos povos indígenas durante todo esse período. Eu trago também que, por conta disso, a comunicação indígena se fortaleceu ainda mais. Então, durante a Covid-19, nós aprendemos a lidar com o que a gente chama de acesso à tecnologia, acessibilidade à tecnologia. Foi quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com os nossos líderes indígenas e fomentar a tecnologia como ferramenta de luta também. Até então, a gente tinha ainda um certo não entendimento das comunidades indígenas por conta da tecnologia, porque muitos não queriam gravar, não queriam falar e muito menos cantar. Já era um costume já para quem estava ali na luta um pouco distante, né, por conta do medo, por conta de não querer aparecer e por conta da violência sofrida por muitos anos. Então, na mudança disso, né, a gente conseguiu, por meio da comunicação, também reverter a música, também fomentar e impulsionar a nossa cultura por meio da cultura digital. Hoje a gente continua lutando ainda por muitas coisas e acho que o momento agora nosso é conscientizar de todas as formas, de comunicar com um propósito único. E para denunciar isso, a gente precisa justamente destacar a etnomídia no Brasil, porque é algo que é novo, né, reconhecido pela academia, e onde a mídia indígena, a rádio Yandê e outros meios de comunicação no Brasil estão utilizando para poder publicar seus artigos científicos e mostrar que a gente pode recontar a história dos povos indígenas com a nossa participação, e não como um olhar ocidental, como era escrito até os momentos, até o século XX, por exemplo. E claro, eu comecei falando sobre o canto tradicional nosso, e o nosso canto tradicional é muito importante para medir esse termômetro. Por conta de diversos conflitos, por conta da mudança climática e tudo isso, quero citar aqui um acontecimento durante a pandemia, que foi o rezo do povo Guarani Kaiowá, que ficou dias e dias cantando para que o fogo próximo à sua comunidade pudesse apagar. Conhecido como Jirocipucu, que é no idioma tradicional, né? Esse canto é um canto de cura que nossos comunicadores indígenas teve a oportunidade de gravar e que fez com que a gente entendesse que música, espiritualidade e tecnologia e comunicação estão juntas. E foi aí que a gente conseguiu alcançar mais pessoas, onde muitas vezes a gente tinha dificuldade para algumas falas, alguns vídeos, alguns textos jornalísticos, a música rompia barreiras. E foi aí que a gente começou a catalogar mais ainda a música tradicional para o fomento da nossa cultura. E quero aqui, claro, deixar algo muito importante, que é que os nossos cantos e línguas, né, distintas sejam reconhecidos como um patrimônio imaterial, para que a gente tenha esse direito garantido e que nenhuma casa de reza mais seja queimada pelo racismo que está próximo às nossas comunidades indígenas nas cidades. Então, fica aí, né, o meu apelo, em conjunto com outros jovens indígenas e, claro, com certeza com líderes indígenas, para que isso torne verdade, porque isso é possível e só assim a gente garante o direito dos nossos cantos tradicionais, e que os nossos cantos não sejam apenas de socorro, mas também de celebração, como faziam os nossos antepassados. Eu queria aproveitar e mostrar um vídeo para vocês de alguns cantos que a gente aproveitou para gravar e que fala um pouco sobre a cura por meio da música. Let's see the video.
me poder continuar com a minha cultura. E é isso, para mimar. Ne jo hai ha oji he ane jo hai ha oji he ane jo hai ha ji he ahu ne jo hai ha oji he ane jo hai ha oji he ane para nzoma omon chon muyangu ke undi tuti ihiyot kipahi harara iti undi tuti harara iti kipashet anayi omone nzoma chokoyo ke kore nono onju para chopona onvia tumune ke ra hiyoke na chokoyo ke wubulendiu enon para chopona onvia tumune ke kwa enon migituko wo tuti harara iti yani nishiko konuke cuando te tomo uti para haha iti andai haha iti no haha iti homo ti omone na ukkia haina purutu ye haina cha ni tu ko ukkia ya ke chokopoke haha iti por haha iti aino epo shahu yan ke no ogonera harara iti por harara iti motte kwatika ayera ken haina magaka ay haina itukko ke purutu haina itukko hoyen itukko ke meu o ke chokopoke noner harara iti yane aneye kichwa ko koyu hoya wubulendio ina por eso pona amoni utichum mono kichono yane kuti yane chum mono bubu por chum mono amoni harara iti por so kirikeono por boko pone honono iti kichwa koyu hoya Hinga kashuna kia pauchi hanai tishuna kopoke Hinga kashuna kia pauchi hanai tishuna kopoke Eshokobiane wa shunoe itowo kushunako kashunakane kopouchi Eshokobiane wa shunoe itowo kushunako kashunakane kopouchi Hinga Bayanema Gungoma banyo kaneno Gungoma banyo kaneno Natepere yaima Gungoma banyo kaneno Gungoma banyo kaneno Gungoma banyo kaneno Natepere yaima Natepere yaima Gungoma banyo kaneno Gungoma banyo kaneno Bom, esse é um trabalho feito por muitos jovens e eu quero aqui agradecer por compartilhar um pouco desse trabalho feito em diversas comunidades no Brasil. E só complementando uma parte da tradução, acho que tivemos um problema na tradução, ele fala que a música é a herança dos seus ancestrais e por isso ele canta. E o dever dele é justamente continuar e passar para as próximas gerações esse canto
para que a gente continue protegido, para que a gente tenha a nossa subsistência garantida. É isso. Obrigado.